Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa desta semana do Falando com, programa semanal na DNFM, todas as quartas-feiras às 18 horas, com repetição ao domingo, também às 18 horas, e é um programa que também pode ser ouvido na página de internet da rádio, em dnfm.com, e também na rede social YouTube, também colocamos lá os vídeos destas entrevistas que estamos a fazer, e esta semana entrevistamos António Costa Diebe, militante do PSD, foi presidente da Agência de Desenvolvimento e Coesão, a agência que se estiver enganado, corrija-me, que gera os fundos comunitários ou tem uma participação na gestão dos fundos comunitários, foi candidato 2 vezes à Câmara de Évora, foi presidente da Distrital, enfim, muitos outros cargos. Mas acho que de forma resumida acho que está feita a apresentação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É sempre um gosto. Obrigado também por se lembrarem da velha guarda. Então, o que é que tem feito nestes... Enfim, não o temos visto... enfim, quando eu comecei a trabalhar na área do jornalismo, há 20 anos, o senhor candidatou-se à Câmara de Évora 2 vezes pelo PSD, foi eleito vereador, esteve na oposição, foi presidente da CCDR, há pouco no início esqueci-me também desse cargo importante, foi presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, depois foi para a Agência de Desenvolvimento e Coesão e depois, desculpa a expressão, mas desapareceu da política ativa, da política local. Onde é que tem andado? Tenho andado por aí, como dizia um ilustríssimo militante do PSD, tenho andado por aí. São fases da nossa vida, quer dizer, a política está comigo desde os meus tempos de miúdo adolescente, desde os meus 15, 16 anos. Naturalmente que quando se tem o bichinho e o gosto da política, nunca perdemos o interesse. De uma forma mais em grupo ou mais individual, acabamos sempre por estar atentos e tão participativos quanto queremos. Mas também acho que não podemos estar permanentemente à procura de situações de disputa e de afirmação. Acho que temos que criar espaço para aqueles que se vão cruzando connosco ao longo destes percursos, criem os seus próprios caminhos e se sintam completamente livres para se afirmarem nas suas ideias e vontades e capacidades. E foi isso um pouco que eu fiz. Senti em determinada altura que já tinha dado, se me permite a expressão popular, para esses peditórios todos das disputas eleitorais e que estava em altura de começar a sentir-me mais confortável com as minhas ideias e com as minhas posições e com as minhas opiniões, sempre disponível para apoiar aqueles que se mostram e que se afirmam e que têm esse mérito e essa vontade, mas criando espaço, sem sombras, sem ruídos, fazendo o meu percurso e sentindo-me satisfeito com a situação. Enfim, essa ideia de dar o espaço a outros e dar também protagonismo a outros, claro. Pode-se dizer que também ficou satisfeito com o que fez na política? Olha, entrei na política desde muito novo através das associações de estudantes do ensino secundário. Isso é público, foi falado algumas vezes. Continuo na política porque sou militante do PSD, tenho as minhas cotas pagas, participo naquilo que são os atos, as iniciativas, as realizações mais marcantes e relevantes do meu partido, os atos eleitorais, as campanhas eleitorais, o apoio a candidatos a isto ou àquilo quando me sinto confortável com essas candidaturas e quando esse apoio me é pedido. E, portanto, continuo ativo, continuo muito interessado, muito desperto, mas foi um percurso longo, passou por processos eleitorais muito estimulantes que me deixaram marcas muito positivas e de grande satisfação. Se voltasse atrás, acho que fazia praticamente o mesmo que fiz, mas também senti, como lhe dizia há pouco, que é preciso, em determinados momentos, começarmos a perceber que não nos devemos eternizar na disputa política, não devemos criar condições para mais tarde nos dizerem que já não respondemos às expectativas e ambições das pessoas e, portanto, é preciso acompanharmos essas dinâmicas e percebermos que há outros com igual e maior valor do que nós e, portanto, há que criar esse espaço.
Senti-me particularmente satisfeito com tudo o que fiz na política e tenho uma satisfação muito grande. É que entrei e saí quando e como quis, sem nunca ter tido o infortúnio de me poderem dizer que fiz isto ou aquilo que não deveria ter feito, ou que criei com este ou com aquela pessoa, ou com este ou com aquele grupo, alguma situação de incompatibilidade. Costuma-se dizer que em política não há amigos. Acreditem, além da satisfação pessoal de ter procurado fazer o melhor possível pelas comunidades, também fiz bons amigos. E não só dentro do PSD. Agora, fiquei com algumas satisfações. Penso que o trabalho que fiz na Câmara de Évora foi um trabalho... Eu acredito que foi um trabalho positivo, que tentei fazer o meu melhor nas situações muito particulares e limitadas que tinha. Penso que consegui criar sinergias e aproveitar o melhor que tinha para dar e o melhor que os outros também tinham para dar em situação de discordância, com certeza, mas juntando-nos para aquilo que era essencial. Os 3 anos e meio que estive na CCDR Alentejo foram, posso dizê-lo, dos 3 anos mais satisfatórios da minha vida em termos de realização pública, porque pude fazer, pude conhecer, pude contribuir, pude contar com uma equipa absolutamente extraordinária que em todos os momentos me ajudou, me empurrou, me estimulou. Conseguimos deixar resultados concretos nos territórios, não só em Évora, mas no Alentejo. E depois seguiram-se os 5 anos, mais de 5 anos, na Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em Lisboa, em que a distância física naturalmente condicionou... Porque continuou sempre a viver em Évora. Sempre a viver em Évora, nunca saí de Évora. Évora, eu dizia e continuo a dizer muitas vezes, eu não sou alentejano de nascimento, sou alentejano de alma. Vim para cá em 84, já lá vão mais de 50 anos, para a universidade. Nunca saí de Évora, não quero sair de Évora e sinto-me particularmente bem neste contexto do Alentejo, neste contexto da cidade e do concelho de Évora. E tentei fazer o meu melhor com convicção. Sei que poderia ter feito mais, poderia ter feito diferente, mas enfim, fiz o que podia e o que queria e isso dá-me satisfação. A distância física das funções em Lisboa durante mais de 5 anos levou-me também a ter o bom senso de perceber que não se pode estar a trabalhar em Lisboa em funções particularmente exigentes, em que não se tem um horário das 9 às 5, e ao mesmo tempo continuar a ter uma atividade pública, cívica, interventiva, positiva, num território que dista 1h30 de distância, se não se apanhar trânsito, e portanto teve que haver o bom senso suficiente para perceber que havia tempo para tudo e que estava em tempo de criar condições para que outros. Mas quando diz que entrou na política, naquela luta das associações de estudantes no secundário, passado estes anos todos, enfim, estando ligado à política esses anos todos, no tempo da escola, depois da universidade, depois no PSD, à Câmara, à CCDR, agora desculpa a expressão mais uma vez, este vazio de participação não lhe deixa saudades, não fica com vontade de Claro enfim, ter alguma Claro. participação? Claro que deixa. Quantas vezes não estou a tentar ver um dos telejornais à noite? Confesso que já não tenho paciência para ver nenhum até ao fim, mas quantas vezes não estou a ver um dos telejornais e tenho vontade de dizer, mas caramba, mas porquê, mas porque não, mas porque sim. Quantas vezes isso não acontece? Quem tem o bichinho nunca o perde. Mas são intervenções diferentes. Acompanho o partido, acompanho pessoas fora do partido, tento colaborar com associações de intervenção social, estou disponível para apoiar as iniciativas daqueles candidatos do meu partido com os quais me sinta confortável e que eles se sintam confortáveis comigo. Mas é uma atividade política... Descomprometida, se quiser, mas com este compromisso. Acredito perfeitamente nos valores que tinha há 20 e há 30 anos atrás e acredito no valor da pessoa acima de tudo, acredito no interesse comum como orientação das nossas práticas, acredito na família como núcleo central da organização social, acredito na iniciativa do indivíduo e no respeito pelas possibilidades do indivíduo de se afirmar por si, sem condicionalismos de grupo, livre das suas opções, sou absolutamente liberal de costumes, acredito no mercado, mas regulado socialmente, e portanto estas minhas convicções de há 30, 40 anos atrás, mantenho-as todas.
talvez até, talvez não, em alguns aspectos até reforçadas. E, portanto, estou cá engajado comigo mesmo e com as possibilidades que vão surgindo e que me são propostas. Enfim, encontra respostas a essas convicções neste governo e neste PSD? Vamos ver uma coisa. As pessoas hoje em dia estão confrontadas com a fluidez e com brevidade quase diária do discurso. E, portanto, tendem a esquecer aquilo que se passou há pouco mais do que a semana passada. Mas vamos pôr os pezinhos na terra e vamos tentar contrariar um bocadinho a retórica que tem vindo a ser vendida ao longo destes 6 meses, ou 7 meses, ou 8 meses, se quiserem. O governo do PSD, quando toma posse em 1 de abril de 2024, não toma posse em face de uma golpada qualquer do Ministério Público sobre o governo anterior, sem prejuízo de podermos, todos nós individualmente, fazer juízos de valoração daquele célebre parágrafo, mas a verdade é que aquele célebre parágrafo não condicionou os 2 anos anteriores em que um governo, pela primeira vez, conseguiu ter mais demissões do que meses de vida, nem contraria aquilo que se passou ao dia a seguir o primeiro-ministro António Costa se ter demitido. Se não se tivesse demitido nesse dia, era forçado a fazê-lo um dia a seguir. Nem condiciona, noutra perspectiva, aquilo que é, desde 1995, o número de anos de governação de centro-esquerda que houve no nosso país, comparativamente aos que houve com o de centro-direita. E, portanto, não vale a pena querer agora, fruto desta celeridade com que as ideias são feitas e da brevidade com que as pessoas, ou da rapidez com que as pessoas se esquecem dos factos, não vale a pena agora criar uma retórica de que nestes 8 meses seria possível fazer mundos e fundos e que tudo isto está errado e os outros 8 anos e tal, quase 9, é que foram ótimos. Não foram. Não foram. E não venham também com o argumento dos cofres cheios, porque esse argumento é perfeitamente falacioso, porque se os cofres estavam cheios era porque a administração pública estava completamente destruída nas suas orgânicas, nos seus recursos e no seu funcionamento, era porque a polícia estava como estava, era porque os médicos e a saúde estavam completamente catastróficas, é porque o investimento público em Portugal atingiu nos últimos 9 anos de governos socialistas os valores mais baixos de que havia memória desde os inícios dos apoios da União Europeia, era porque as pessoas continuavam a viver com níveis de inflação e o governo, graças ao aproveitamento do aumento da receita de impostos dessa inflação, conseguia ter contas de superávit e por aí fora. Portanto, não vamos construir retóricas, vamos ser honestos e, sinceramente, eu estou na fase em que já posso dizer o que me apetece e, portanto, repito, vamos ser honestos e vamos construir um discurso em torno daquilo que são as nossas ideias e propostas alternativas e não em termos de tentar pôr em causa aquilo que os outros tentaram fazer em 8 meses. Eu identifico-me claramente naquilo que são os meus procedimentos, naquilo que são os meus princípios ao longo destes, enfim, vamos concentrar nos últimos 30 anos, nos últimos 40, se quisermos. Mas nos últimos 30 anos, em particular, aquilo que é o meu pensamento político nos últimos 30 anos, eu identifico-me com algumas das coisas que estão a ser feitas pelo governo neste momento. Eu identifico-me com aquilo que é a preocupação de manter as contas certas, mas ao mesmo tempo não se esquecer aquilo que é a procura de soluções para sistemas que estão completamente falidos e destruídos, como a educação ou a saúde, ou os problemas de habitação que andámos durante 8 anos a dizer que íamos fazer milagres e que não fizemos nada e agora em 8 meses querem que se resolva uma crise que está cada vez mais agravada por toda a Europa, particularmente agravada em Portugal e, portanto, a exigir muito mais tempo e esforço para que seja corrigida, ou não vamos exigir que um governo em 8 meses consiga, enfim, resolver aquilo que são as ansiedades, as expectativas de uma população que está... Mas este governo também tem cometido falhas, ou não? Já lá chegaremos. Mas de uma população que está completamente desgastada, em particular desde aquilo que foi os tempos da Troika, em que com a recuperação que se conseguiu, as pessoas não sentiram o retorno ou a reposição daquilo que eram as suas ambições de vida e depois no pós-Covid, em que de facto as pessoas sofreram bastante para reorientarem as suas vidas e conseguirem viver o melhor possível dentro das suas legítimas ambições. Agora, há coisas que o governo tem que ponderar para o futuro. Eu não sei se os planos que foram implementados na saúde, por exemplo, durante o verão, o tão falado plano de emergência, surtiu os efeitos que todos desejávamos. Na minha opinião, não. É evidente que não.
É bom que se diga também, para que não haja aproveitamentos daquilo que eu estou a dizer, que mesmo assim o verão foi menos mau do que tinha sido nos 2 anos anteriores e, portanto, pelo menos foi menos mau, mas isso satisfaz-nos? Não nos permite criar um discurso que ponha em causa aquilo que está a acontecer, mas também não nos permite ficar satisfeitos com aquilo que foi feito. E, portanto, é bom que se pondere, porque, de facto, a saúde continua a ser um dos sistemas que merece maior preocupação por parte dos portugueses. É bom que o Governo perceba que também tem que encontrar situações operacionais para aquilo que são os problemas de habitação. Estão a ser feitas algumas coisas, alterações da lei, alguns estímulos, algumas garantias que o Estado pode assegurar para determinado tipo de segmentos da população. Enfim, não é suficiente, é preciso perceber que este é um problema que vai durar muitos anos a resolver, mas é preciso perceber que temos que tomar medidas operativas que o façam mitigar a curto prazo. E há outras questões, por exemplo, a questão da educação. Aparentemente a educação começa, não está pacificada, longe disso, mas começa... Mas pelo menos este ministro tem sido menos confrontado, tem sido menos polémico. Eu acho que está a ouvir mais do que antes se ouvia e está a tentar construir pontes. Mas é preciso, e era isso que eu ia dizer, é preciso que se perceba que não se pode andar durante 4 anos a construir pontes. As pontes têm que ser construídas agora e depois então é preciso não só pensar nas carreiras dos professores, mas pensar de facto na melhoria do sistema educativo. Não é simpático ver os resultados dos testes internacionais que foram revelados a meados do ano passado e verificarmos que nós continuamos a registar dificuldades de aprendizagem em determinados segmentos da população estudantil, mais ou menos nas mesmas áreas de sempre, o que também não é de estranhar, mas com algum retrocesso em relação àquilo que eram eventuais indicadores de melhoria que se tinham dado por adquiridos. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que eu acho que não podem, passados 8 meses, ou passados 1 ano ou 2, considerando aquilo que foi o período anterior e o estado em que o país se encontra, não podemos agora querer que tudo isto seja revertido de uma forma rápida, imediata e sempre bem. É preciso evitarmos construir discursos negativos em cima de uma realidade que nós sabemos que tem que ser criada, tem que ser feita, tem que ser um percurso. Mas digo-lhe com sinceridade, se eu percebi os dilemas de gestão pública do Dr. Passos Coelho, e tenho por ele uma consideração e uma admiração como cidadão português enorme, porque realmente foi alguém que conseguiu pegar no país quando mais ninguém conseguia, ninguém queria, num estado absolutamente miserável, e conseguiu enfrentar tudo e todos, e passados 4 anos e meio entregar ao Partido Socialista um país de novo com fundações sólidas, que depois o Partido Socialista se entreteu a aproveitar, como dizia o então ministro, agora presidente do Banco de Portugal, da altura, uma célebre entrevista que deu ao Financial Times, que depois o Partido Socialista aproveitou. Enfim, não só tenho essa enorme consideração e percebi perfeitamente o dilema de gestão pública com que o Dr. Passos Coelho estava confrontado, como agora este governo, na minha opinião, me dá sinais claros de ter uma guia, centrada naquilo que são os princípios de uma direita moderada, centrista, de tendência social-democrata e reformista, e ao mesmo tempo sem esquecer aquilo que são alguns dos temas fraturantes que não podemos deixar que sejam apropriados por este ou aquele partido político para seu uso. Acredita que se vão cumprir o governo vai cumprir os 4 anos de legislatura? Ou se a situação precária da maioria no Parlamento pode... Olha, eu sou sincero, como militante do PSD, gostaria que o governo cumprisse os 4 anos. Penso que era importante termos a oportunidade de pôr mais uma vez o país no caminho das reformas. Como cidadão, e isto interessa-me mais, eu faço questão que dure 4 anos se for para funcionar como deve ser. Faço questão que dure 4 anos se for para implementar reformas, para melhorar as condições de vida das pessoas, para acabar com o discurso do politicamente correto de esquerda que dominou a Europa durante os últimos 30 anos e que está a ter as consequências dramaticamente extremistas que estamos a verificar um pouco por todo o continente. Se for nesse sentido,
então sim, que dure 4 anos. Se não for, meus senhores, o povo é quem mais ordena, vamos a votos e vamos ver o que é que o povo pensa. Agora, não se crie um discurso negativista, assente em cima, primeiro, de um período de tempo muito breve e, segundo, de uma situação absolutamente dramática em que o país se encontrava e ainda se encontra. E, portanto, vamos dar tempo ao tempo. Vamos ver. Muito bem. Quando, enfim, há 20 anos, em 2005, 2009, quando concorreu à Câmara, e foi nessa altura que foi Presidente da Distrital, se a memória não me falha. Sim, fui Presidente da Secção de Évora e Presidente da Distrital de Évora. Não existia o Chega, portanto não havia esse fenómeno do Chega. Como é que avalia? O PSD está em perigo? Concorrem os dois no mesmo eleitorado? Pelo menos há pessoas do PSD que têm mudado para o Chega. Temos o exemplo do deputado eleito por Évora, o Rui Cristina, que foi do PSD do Algarve e agora é do Chega. Mas há outros exemplos, não? Sim, há vários exemplos desses, quando não foram convidados para as listas do PSD, encabeçaram as listas do Chega. Mas mais importante do que esses cabeças, que vão aparecendo um bocadinho aqui e acolá, consoante são ou não integrados nas listas em lugares elegíveis pelo PSD, o que nós devemos refletir é porque é que a população em geral do nosso país, e não podemos estar a falar de fenómenos localizados neste momento, porque é que a população há um ano 1 milhão de pessoas votaram no Chega, um partido porque é que a população com poucos adere ao anos. Chega? Olha, começando pelo princípio, eu não quero diabolizar o Chega. Para mim o Chega é um partido político como os outros e por muito que os discursos tão extremistas como o do Chega queiram excluir o Chega do sistema, desculpem lá, meus senhores, isto é democracia. E a democracia não é escolhermos os pratos que nos interessam. A democracia é aceitarmos tudo quando está na ementa. E se o povo diz que o Chega está na ementa, ponto final, temos que o respeitar. E, portanto, não vale a pena querer diabolizar o Chega. O Chega é um partido que o sistema democrático português, à semelhança de em todos os outros países da Europa, é um partido que está reconhecido pelas pessoas. E, portanto, há que respeitá-lo dentro de regras. Agora, isso não quer dizer que aceitemos passivamente aquilo que são as ideias, ou a falta delas, por parte do Chega. Não olhemos para o Chega em Portugal. O Chega não vive só dos votos do PSD. Porque se nós formos ver em alguns concelhos, nomeadamente da nossa região, onde o Chega teve votações muito significativas, foram claramente acima daquilo que eram os votos que o PSD tinha tido historicamente nesses concelhos. E, portanto, o Chega está muito para além do PSD. O Chega não é ameaça para ninguém, o Chega é ameaça para o bom senso. E é ameaça para o bom senso porque, de facto, não tem ideias. Mas olhemos para o Chega no contexto da Europa. E as pessoas, quando se assentarem nas suas preocupações, ansiedades e medos, vão perceber que é mais ou menos assim. Enfim, não sou dono da verdade, mas é o que penso. Se nós olharmos para aquilo que são os Chegas dessa Europa, são partidos que se apropriaram de um discurso de percepção de medo muito relacionado com os movimentos migratórios que surgiram na Europa nos últimos, enfim, desde sempre, mas com particular incidência nos últimos 10 a 20 anos. E que têm tido impactos de, não é de perda da identidade cultural, mas têm tido impactos de percepção de erosão da identidade cultural das pessoas, no seu país, na sua comunidade, no seu distrito, no seu concelho, na sua casa. E, portanto, o discurso politicamente correto de esquerda que imperou na Europa toda a partir de finais dos anos 80, em que não se pode dizer que não, em que não se pode dizer mal, em que não se pode dizer errado, em que se tem que aceitar tudo em situação de igualdade sem ponderar as situações de distinção e de legitimidade, em que tudo é um mar de rosas e de maravilhas, levou a que neste momento as pessoas tenham tendência a radicalizar. As pessoas cansaram-se. As pessoas sentiram vontade de dizer não, não gosto, não quero, não concordo. E, portanto, as pessoas sentiram vontade de não esconder mais aquilo que eram as suas ideias. E não vale a pena sermos hipócritas e dizer que as ideias de uns são boas e as de outros são maus, que as ideias de uns são certas e de outras são erradas. Cada um tem a sua ideia. As pessoas cansaram-se de se esconderem. As pessoas até tinham medo e continuam hoje, em muitas situações, a ter receio do que pensam porque serão mal vistos, serão apontados a dedos, serão caluniados nas internets desta vida. Ou seja, as pessoas cansaram-se disto e rebeliaram-se. Esta rebelião assentou desde logo e desde o início nos movimentos migratórios, que nos provocaram, de facto, esta percepção de erosão de identidade, de conforto, de segurança, e a partir daí foi o cavalgar das ondas. E depois nós olhamos e falamos do Chega, mas esquecemos da Hungria, esquecemos da Holanda, esquecemos da Áustria, esquecemos da Itália, esquecemos da França, esquecemos da Alemanha. Ou seja, quando todos estes países da Europa conseguem ter fenómenos sociopolíticos similares àquele que nós temos em Portugal,
Então nós temos que percepcionar que o problema não é do sistema político-partidário português, o problema é do sistema sociopolítico da União Europeia, dos países do Ocidente, nomeadamente da Europa, em que há dificuldades em conciliar aquilo que são os princípios do humanismo, a salvaguarda dos direitos das pessoas, a proteção, o apoio, a solidariedade, a integração, com aquilo que é a necessidade que as pessoas têm de se sentirem confortáveis com a sua identidade e com as percepções que têm. Para mim, as coisas resumem-se a este princípio. Quem cumpre é respeitado, quem não cumpre é castigado. Nós somos um país de imigrantes e temos muito orgulho quando os nossos imigrantes vêm felizes e dizem que tiveram sucesso e que conseguiram. Mas também não nos podemos esquecer que foram bastante mal atendidos inicialmente nesses processos. Mas, enfim, a história é para melhorar, não é noutro sentido e, portanto, ainda bem que assim é. Nós sentimos esse orgulho. Eu sinto particular orgulho, e acho que a generalidade dos portugueses também sente, em ver imigrantes das mais diferentes origens geográficas, culturais ou o que for, que se integram e que conseguem afirmar-se e conseguem fazer a sua vida de igual para igual com todos nós. E que passam a gostar do país, não é? E que nós gostamos deles, que é uma coisa que eu acho que ainda tem mais valor do que eles gostarem do sítio onde se integraram, é o sítio que os integrou, gostar deles e aceitá-los como perfeitamente iguais, apoiá-los, defendê-los, ser solidário, querer que eles pertençam ao nosso grupo. Agora, meus senhores, se há dificuldades de integração de alguém que não consegue fazer uma integração aceitando valores, costumes, regras culturais, sociais e às vezes até legais do país. Se há pessoas com dificuldades de integração social que criam percepções de insegurança naqueles que vivem à sua envolvente. Se há situações em que nós vemos que as pessoas nem trabalham, nem estudam e ainda provocam desintegração, não as vamos tratar mal. Não as vamos tratar mal. É que dizer-lhes que vêm cá estragar o nosso sistema de saúde. Não, enquanto eles cá estiverem, têm direito ao nosso sistema de saúde. Vêm prejudicar a nossa educação. Não, enquanto eles cá estiverem, têm direito à nossa educação. E nós temos que lhes garantir isso como um princípio de humanidade. Como um princípio básico de existência. Se não temos estes princípios humanistas, então não temos referências. Agora, se existem esses problemas, então nós temos que ser capazes de, com respeito pelo direito das pessoas, pela condição do ser humano, porque eu volto a dizer, a pessoa é o valor maior, com respeito por esse valor da pessoa, temos que conseguir criar-lhe condições para que eles, de uma forma digna, regressem às suas origens e não estejam nem eles a sofrer, porque não conseguem casa, não conseguem trabalho, não conseguem coisa nenhuma e andam a sofrer e fazendo sofrer as suas famílias, nem nós somos capazes de os integrar e andamos a ser confrontados com situações em que a identidade cultural já não é suficiente para, enfim, acomodar estas percepções e sensações de maior dificuldade de relação interpessoal, intercultural. Aquele princípio de que a multiculturalidade é um princípio que deve ser levado a todo o custo, eu penso que está na altura de não deixarmos os chegas da Europa serem donos deste discurso, porque é evidente que a multiculturalidade não resulta sempre. A multiculturalidade assenta e depende daquilo que seja naturalmente o respeito e repito, o respeito pelo valor maior que é a pessoa, mas também pela capacidade de enquadramento social das diferenças culturais. Enquanto isto não for assegurado, temos muitos chegas por aí, aliás, pela Europa toda. Agora, se um partido da democracia, vivemos em democracia, isto é um país livre, caramba, respeitem as pessoas de acordo com as suas opiniões. Se não concordam com elas, respeitem-nas. Sejam capazes de assumir um discurso e uma prática que legitima as nossas posições e que desvaloriza as deles. É só isso. Muito bem, estamos a caminhar a passos largos para o final da conversa. Que pena. Mas agora mudávamos para as presidenciais. Ainda falta mais de um ano. As presidenciais estão previstas para 2026. Mas já começaram a divulgação dos nomes. Na área do PSD, quem é que gostava de ver? Já disse que, já disse que tem grande apreço por Passos Coelho, mas já sabemos que ele não... Passos Coelho é uma pessoa por quem todos os portugueses devem ter um enorme apreço por aquilo que foi capaz de fazer num país completamente destruído. Sim, mas Passos Coelho não vai ser candidato, com certeza. E no PSD, na área política do PSD, existem outras pessoas com iguais características pessoais, profissionais e políticas
Marcos Mendes é agora o mais falado. Olha, eu sabe que esta coisa de ir atirando nomes para o ar é a melhor maneira de se criar uma espécie de bola-neve que começa Não funciona como se fosse, qualquer. não funciona como se fosse a primeira sondagem. Acha Pois, que não? mas atirar nomes para o ar pode ser a primeira sondagem ou pode ser uma forma de ir desgastando os nomes com o tempo. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu considero-me um amigo pessoal do Dr. Marcos Mendes e considero-me um apoiante político de sempre do Dr. Marcos Mendes. Se o Dr. Marcos Mendes for candidato à presidência da República, ele não precisa de pedir o apoio, aliás, não precisará nunca, porque eu vou votar nele. Ponto. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Está na altura de os portugueses perceberem que a política é uma atividade que exige tanta competência, dedicação e profissionalismo como qualquer outra atividade que os homens desenvolvem na sua vida. Esta coisa de pensar que os bons políticos são os indivíduos que são especialistas numa determinada área, ou que os bons titulares de cargos políticos são as pessoas que têm uma enorme especialidade técnica neste ou naquele ramo, isso é um disparate. Porque aquilo que mais por aí há neste país, como em todos, principalmente em todos do Ocidente, os outros não podemos falar, não é? Aquilo que mais por aí há é enormes especialistas num determinado tema que depois se revelam naturalmente péssimos políticos. A política exige competências. Exige competências humanas, competências sociais, competências técnicas em determinadas áreas onde se pretende fazer uma maior afirmação de vontades e de orientações, mas exige também competências políticas no sentido vasto do termo. Ter princípios, ter uma identidade e uma prática regular e afirmada ao longo da vida, ter provas dadas de serviço público, ser capaz de conciliar vontades, ser capaz de definir prioridades e estabelecer estratégias sem querer impor, mas sendo capaz de somar. E isto não se faz com os enormes especialistas nesta área ou na outra. E, portanto, está na altura dos portugueses perceberem que a política é para os políticos. Todos podemos ter a vontade de ser políticos, mas poucos serão capazes de ser grandes políticos. E, portanto, o lugar de Presidente da República não me parece que possa ser um lugar entregue apenas a alguém que fez um brilharete aqui ou acolá. Também dir-me-á assim... É um recado para Gouveia e Melo? Pode ser para Gouveia e Melo, mas também pode ser para Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa era um político experimentadíssimo, que vem de famílias de políticos e que fez toda a sua carreira dentro da política a pensar na política, e, no entanto, revelou-se um Presidente da República em quem eu considero que houve 3 fases. A fase da afirmação pública, muito solidária, do Marcelo Rebelo de Sousa Beijoqueiro, que acho que lhe resultou muito bem, e resultou para descongestionar o país daquelas tensões em que se encontrava, e foi extremamente positiva essa fase. Depois, a segunda fase, em que tivemos o Marcelo Rebelo de Sousa à procura da sobrevivência da função, e em que, portanto, andou com os governos socialistas ao colo, esquecendo-se que o seu papel era também o de arbitrar e o de ser capaz de afirmar aquilo que eram opiniões diferentes às do governo, de forma a que não se verificassem muitos dos disparates que se foram verificando, não no sentido de fazer oposição, mas no sentido de funcionar como equilíbrio do sistema. E depois temos a terceira fase de Marcelo, em que claramente me parece que já está a pensar no termo do mandato e no seu legítimo direito ao descanso, e para que não fique alguma espécie de crítica mal esclarecida da minha parte, como cidadão, o que eu tenho que dizer ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é bem-aja por todo o trabalho que fez pelo meu país, porque é neste país que eu quero estar e é neste país que eu quero que a minha filha esteja, e, portanto, bem-aja por isso. Naturalmente que nem sempre gostei, mas bem-aja por isso, assim como direi a todos os outros que estiveram antes dele. O próximo, portanto... pode ser um Gouveia e Melo desta vida e, portanto, um especialista em coisa qualquer, um especialista em muito pouco, que pretende afirmar-se em muito, ou pode ser um político que depois também tenha fases de dificuldade de afirmação. Enfim, a ver, vamos. E concluímos a conversa com as autárquicas, falando e focando-nos sobretudo aqui em Évora, onde já há 3 candidatos para as eleições deste ano. Do seu partido temos o Henrique Sinsim, que é atual vereador, presidente da Conselhia. Temos o Carlos Zorrinho, do PS, e o Chega também já anunciou o Ruben Miguéis. Para já, o que é que, sabendo que o presidente vai mudar, porque Carlos Pinto Sá, o atual presidente, está a cumprir o 3º mandato e não pode recandidatar, sabendo que vai mudar, o que é que, enfim, que perspectivas é que tem? Ao Dr. Carlos Pinto Sá, o que eu acho que todos nós do que lhe devemos dizer é
obrigado pelo trabalho que tentou fazer e por aquilo que tenha conseguido fazer e respeito. Respeito absoluto. O tempo das divergências passou na altura em que o Dr. Carlos Pinto Sá deixa de poder ser um contentor. E, portanto, respeito. Consideração pessoal tenho, ele sabe. Politicamente, claramente respeito. Évora está um caos. Desculpem lá, eu sei que ninguém gosta de ouvir dizer mal da sua terra, mas eu não gosto de dizer mal da minha terra. Quer dizer, Évora é a minha terra. Évora está um caos. Évora está suja, Évora está desarrumada, Évora não tem uma orientação, Évora não tem uma prioridade, Évora não tem uma congregação de vontades entre duas entidades que sejam elas quais forem, Évora não tem investimento privado, Évora não tem investimento público, Évora tem uma dívida tremenda, Évora tem serviços municipais que nunca funcionaram tão mal. Desculpem lá, Évora está desgraçada. Falando bem depressa, e mais uma vez, volto a dizer que, desculpem-me o informalismo, mas eu já posso dizer, eu sinto que já posso dizer aquilo que me apetece. E, portanto, Évora está como está. Agora há que pensar no futuro. Quem esteve tentou fazer o melhor possível, fez o melhor que conseguiu, respeito. Os 3 candidatos que referiu são 3 pessoas que não pode ser de outra maneira, quer dizer, temos que as considerar em pé de igualdade. A democracia tem essa vantagem, os resultados das eleições só se sabe depois das urnas fecharem, e, portanto, vamos considerá-las em pé de igualdade e vamos querer que elas façam um bom trabalho a sensibilizar e motivar os iborenses, e depois aquele que conquistar o lugar de Presidente da Câmara que tenha a noção clara do seu dever e responsabilidade, que faça um melhor trabalho ao serviço da população. Desses 3 candidatos, o professor Carlos Zorrinho, conheço desde os meus tempos de universidade, enfim, posso considerar que temos uma relação muito cordial, muito simpática e, enfim, é uma pessoa muito competente, trabalhadora, merece todos os créditos. O Henrique Sinsim é uma pessoa que tem dado provas de competência na área em que está a desenvolver a sua atividade profissional. É uma pessoa que, em termos de afirmação pública, ninguém tem nada que lhe apontar negativamente. Portanto, é uma pessoa que consegue relacionar-se com facilidade, consegue estabelecer pontes, tem ambição, andou estes 4 anos a trabalhar na Câmara, tem ambição e, portanto, temos que lhe garantir todas as condições para que ele faça o melhor desempenho possível. O terceiro candidato não tenho tanto conhecimento por ele e por isso fico-me por aqui, e aqui o que lhe desejo é um bom trabalho e o máximo de consideração democrática. Daqui a uns meses, quando mais perto das eleições, durante a campanha, vai estar ao lado do Henrique? Eu tenho sempre tendência, naturalmente, para estar ao lado dos candidatos do partido onde sou militante. Agora, também é verdade que eu sei que, se eu há pouco dizia que lançar nomes para o ar pode ser uma sondagem, como o Sérgio dizia, ou pode ser uma forma de os desgastar com o tempo, eu também sei que em eleições autárquicas o apoio do A ou do B podem ser melhor ou menos bem aceitos por parte dos candidatos, podem ou não trazer mais valias. Eu não quero estar aqui a condicionar ninguém. O que eu digo é que eu acho que o Henrique reúne todas as condições para ser o Henrique, sim, reúne condições para ser um bom candidato à Câmara. Digo-lhe sinceramente, em face da situação em que a CDU deixa a Câmara, eu penso que o Henrique Sinsim tem que apostar na vitória da Câmara. Tem mesmo que ser para trepar por aí acima, não pode ser para se manter na situação em que está, que já é desgastante e já é meritória, mas tem que trepar por aí acima e, portanto, o que eu lhe desejo é que faça um bom trabalho e que convença as pessoas e que cá estaremos, se for necessário, cá estaremos para procurar construir, ajudar a construir, procurar contribuir naquilo que me for possível. O senhor concorreu 2 vezes à Câmara. Se lhe desse um conselho, qual o melhor conselho que lhe dava? Que não aceito conselhos. E que segui pela sua própria ideia. Pegue nas suas ideias, estruture-as em termos de uma proposta clara e perceptível para as populações, e vá porta a porta. Fale com as pessoas. A democracia tem o grande mérito de só saber os resultados das eleições no dia a seguir. E, portanto, é esse o caminho. Não aceito conselhos e siga por si mesmo. Sua cabeça.
Muito bem, estivemos à conversa com o Dr. António Diebe. Obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista e ter disponibilidade para aqui vir. Tenho e foi um prazer. Tenho a agradecer a si, Sérgio Major, e à Diana o terem-se lembrado desta conversa. Foi muito agradável. Disponham sempre que vos for interessante e que me seja possível, e continuem o vosso trabalho. Muito obrigado. Vamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Quanto ao programa Falando Com, regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.